vamos começar uma aula de perguntas e respostas sobre panificação. Pega seu caderninho, sua caneta. Por quê? Porque tudo que eu vou falar aqui para você é importante que você anote para você lembrar depois, porque vai ser muito conteúdo. Então, já anota tudo aí. Vamos lá? Por que o meu pão esparrama quando eu tiro da geladeira para assar? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Esse é o famoso pão panquecão. O pão panquecão espalha. É isso aí. Eu já fiz muitos pães panquecões na minha vida, né? Conheço muitas pessoas que também fizeram. Se você nunca fez um pão panquecão, provavelmente você nunca fez pão. Então não preocupa não. Você está fazendo pão panquecão? Tá tranquilo. Tá? Eu vou te falar o que acontece e por que ele esparrama. Olha só, a massa de pão pode esparramar por alguns motivos. Um motivo é porque você colocou muito líquido nessa massa. E às vezes você está seguindo uma receita na internet, a receita manda você colocar uma quantidade de líquido específica, você segue a receita, coloca o líquido na massa e a massa vira uma panqueca, espalha, parece uma sopa. Por quê? Porque você seguiu a receita. Aí você fala, Ana, como assim? Eu estou seguindo a receita para dar certo. Só que pão de fermentação natural é diferente. Você não aprende pão de fermentação natural seguindo receita de internet. E muitas vezes, quando você não tem conhecimento, você vai seguir uma receita da internet e o seu pão, a sua massa espalha. Sabe por quê? Porque nem toda farinha é igual. Então, a receita manda você colocar uma quantidade de água para a farinha que o padeiro está usando, não para a farinha que você tem na sua casa. Então, a massa vai espalhar mesmo, dependendo da farinha que você estiver usando. Então, para você saber sobre isso, você precisa estudar. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai parar de seguir receita de internet. Você vai passar a estudar um pouco mais sobre a panificação com fermentação natural e os ingredientes, inclusive a farinha. E, da próxima vez que você for fazer pão, coloca menos água na sua massa, se a sua massa estiver espalhando. Esse é um motivo. Um outro motivo da massa espalhar, ficar parecendo um panquecão, é você deixar essa massa fermentar demais. Então, ela fermentou, massa cresceu, ficou linda, maravilhosa. E aí, você coloca ela para assar e ela espalha. Por quê? Porque ela ficou sem estrutura, de tanto que você fermentou essa massa. Olha que doido! Né? Então a gente tem que saber também até que ponto que a gente pode fermentar a nossa massa para ela não perder muita estrutura. Porque se isso acontecer, ela vai espalhar e vai virar um panquecão também. Tá bom? Então, eu espero que tenha te ajudado a esclarecer por que a sua massa de pão espalhou na hora de assar. Ana, vou viajar para os Estados Unidos, queria levar uma isca do meu fermento. O que você recomenda fazer? Eu recebo essa pergunta muitas vezes, né? E eu já viajei com meu fermento para o mundo inteiro. É super tranquilo viajar com seu fermento natural. Primeiro, é importante você conhecer, né, como que seu fermento funciona. É importante você levar um pouco da farinha que você normalmente usa para alimentar o seu fermento com você, tá? E lembra que quando a gente viaja de avião, faz viagem internacional, existem regras, né, do que você pode levar dentro do avião e o que você não pode. Então, assim, você não vai levar um potão cheio de fermento. Se você fizer isso, você vai ser barrado. Ninguém vai deixar você embarcar. E aí eles vão mandar você jogar seu fermento fora. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um potinho pequenininho, tá? E você vai colocar um pouquinho do seu fermento lá dentro. O que é isso? Quanto? Ah, você pode colocar, por exemplo, uns 20 gramas, 15 gramas do seu fermento dentro desse potinho pequenininho. Você vai escrever no potinho que tem farinha e água, porque as pessoas vão entender. Então, tá, isso é uma mistura de farinha e água, ok. E aí, o que você vai fazer também? Você vai ter fotos do seu fermento natural, dos seus pães, no seu celular. Por que, Ana? Porque, às vezes, a pessoa que fiscaliza, na hora que você vai passar ali pela segurança, não tem a menor ideia do que é fermento natural, não sabe o que é pão de fermentação natural. Agora, se você colocar umas fotos dos seus pães de celular, colocar uma foto do seu fermento, até deixar, assim, a minha página de Instagram, né, mostrando para eles, olha, isso aqui é um fermento natural, tá vendo a Ana falando do fermento? Isso é farinha e água. Aí a pessoa vai falar, entendi. Isso é por precaução, é muito raro isso acontecer. Na verdade, comigo nunca aconteceu. Mas é importante você já ter isso aí preparado, tá? E aí, o que você faz?
Você põe 20 graminhas do seu fermento lá dentro desse potinho pequenininho com tampa, coloca dentro de um ziplock para ele não vazar, né, e sujar suas coisas. Você escreve lá farinha, água, põe lá fermento natural, e aí você leva um pacotinho de farinha do lado, leva uma garrafinha de água mineral. Quando você passar pela segurança, aí você vai ter lá seus 15 graminhas, né, de fermento, 20 graminhas de fermento. Aí você vai colocar um pouquinho de água e um pouquinho de farinha para dar uma misturadinha e alimentar o seu fermento antes de entrar no avião, né? E aí ele vai ficar de boa até você chegar, né? No caso, você vai viajar para os Estados Unidos, até chegar nos Estados Unidos, não tem nenhum problema, ele vai ficar tranquilo. Depois disso, né? Quando você chegar no seu destino, aí você vai poder, com tranquilidade, alimentar o seu fermento normalmente. Então é só para viagem. Mantenha o seu fermento bem alimentado. Antes de sair de casa para ir para o aeroporto, ele vai estar alimentado, coloca no potinho um pouquinho. Chegou no aeroporto, passou pela segurança, aí você pode alimentar com farinha e com água, entrar no avião, chegar lá onde o seu destino. Aí você fala assim, nossa, Ana, mas a minha viagem é uma viagem de 24 horas. Quando eu morava nos Estados Unidos, da porta da minha casa no Brasil até a porta da minha casa nos Estados Unidos eram 24 horas de viagem, tá? Então, você vai alimentar o seu fermento algumas vezes no caminho, tá? Então, quando você for fazendo as suas escalas, você alimenta seu fermento pouquinho em pouquinho. Lembra que se você tiver que passar por segurança, aí você vai ter que deixar sempre 20 graminhas, pouca quantidade do seu fermento no potinho, porque senão as pessoas vão implicar com você, porque você está com massa num pote e não pode, igual creme. Se viajar com muito creme, também eles não vão deixar, vão mandar você jogar fora. Então, isso aí. Vamos para a próxima. A temperatura ambiente aqui fica 30 graus Celsius ou mais. Como manter a massa do pão entre 24 e 26 graus? Então vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda que a temperatura vai afetar a fermentação tanto do seu fermento natural quanto da sua massa de pão. E que no mundo ideal, é legal a gente manter a massa do pão entre 24 e 26 graus Celsius. A gente está falando aqui de fermentação natural, então é melhor ela ficar lá para os 26, porque o fermento natural ele tem uma quantidade de leveduras menor e as leveduras gostam do quentinho. Então, para elas se multiplicarem adequadamente, é mais legal ficar ali nos 25, 26 graus. Tá? Mas ele vai falar assim, Ana, como que eu vou conseguir? Onde eu moro é muito quente. Tem coisa que você pode fazer. Inclusive, quem é meu aluno sabe. Eu vou dar essa dica importante para você. Se onde você mora está muito quente, você pode usar alguns recursos para segurar a fermentação da massa do seu pão. Primeiro recurso, você pode usar água gelada na mistura, tá? Que aí você vai dar uma assustada no seu fermento natural, né? Então a galera vai ficar mais lenta por um tempo. E aí você vai ganhar tempo até a massa esquentar novamente, tá? Essa é uma dica boa. Outra dica, você pode também usar a geladeira para te ajudar a controlar a temperatura da sua massa. Então tá muito quente aí na sua casa, na geladeira, gente, cabe caixa com 6, 7, 8 quilos de massa na geladeira comum, dependendo de como a sua caixa for. Compra uma caixa, caso você faça mais pães, compra uma caixa que caiba dentro da sua geladeira para você fazer isso, ou então se você fizer pouca quantidade de pão, aí é mais fácil, você vai usar um potinho. Põe esse potinho na geladeira, uns 10 minutos, mais ou menos, para ele voltar. Sempre que a sua massa ficar mais quente, 26 graus, coloca na geladeira uns minutinhos para ela esquentar, esfriar, entendeu? Até ela chegar lá nos 25, 26 graus de novo. Você vai usar a geladeira ao seu favor. Ou você também pode, para diminuir a velocidade da fermentação da sua massa, você pode colocar menos fermento. Então, se normalmente você coloca 20% de fermento na sua massa, você vai colocar 15%, entende? Dependendo do calor que tiver na sua casa. Aí a massa vai demorar um pouco mais a fermentar, entende? Então, essas são as principais dicas que eu te dou para você manter, né, a mesma receita que você usa, mas você controlar um pouco melhor a fermentação quando está quente. Tem outras coisas que você pode fazer, mas aí vai alterar a sua receita de pão. Beleza? Qual o melhor forno caseiro para assar os pães sem panela? Essa dúvida é muito boa. Primeira coisa, gente, você pode assar qualquer pão no seu forno caseiro, com ou sem panela. A gente assa pães rústicos, aqueles pães cascudos, né, na panela para ele ficar com a casca crocante, douradona. Tá? Não vou entrar em aspectos técnicos aqui agora, não. Mas a grande maioria dos pães você pode assar fora da panela, até mesmo os pães rústicos. Você precisa só de uma forma.
Então, qual o melhor forno caseiro para assar os pães sem panela? Você pode assar em qualquer forno caseiro que tenha boa temperatura, que seja bem regulado. Se o seu forno for aquele forno muito fraquinho, que não funciona direito, você não vai conseguir assar nada bem assado nele. Não é só pão, não. Você não vai conseguir fazer bolo direito nele, você não vai conseguir fazer assados, preparados, carnes, nada nesse forno. Então, o seu forno tem que ser um forno regulado. Como que você sabe se o seu forno é regulado? Primeira coisa que você faz é comprar um termômetro de forno, baratinho na internet. Vou te mostrar aqui o que é um termômetro de forno. Olha, é isso aqui, ó. Esse é um termômetro de forno que custa mais ou menos uns R$30. Você compra no Mercado Livre e aí você liga seu forno e coloca ele dentro, tá? Daí você vai ver se a temperatura que está falando ali no medidor do seu forno é a mesma temperatura que está falando nesse termômetro. Se for, o seu forno é regulado. Se a temperatura aqui nesse termômetro estiver diferente, então o seu forno precisa ser regulado. Você vai chamar um técnico e vai, né, pagar esse técnico para regular o seu forno. É mais barato você comprar um termômetro de forno para ver se o seu forno é bom do que chamar um técnico e pagar a visita do técnico, tá? E fora que esse termômetro de forno você vai poder usar sempre, tá bom? Então, é assim, o melhor forno caseiro é qualquer forno caseiro que seja bem regulado, e aí você vai poder assar pães nele, tá? Com ou sem panela. Depois de usar todos os meios para o fermento bombar, ele dobrou de tamanho em 5 horas. Faço pão? Então, não custa nada tentar, né? Se você criou um fermento do zero, já está entendendo como é que seu fermento funciona. Se ele dobrou em volume em 5 horas, mais ou menos, significa que ele já está fortalecendo, né? Se você é minha aluna, meu aluno do curso Love Bakes, aí eu recomendo que você veja todos os detalhes, como que eu explico para você lá dentro do curso, pra você saber exatamente quando que você vai tentar fazer pão com seu fermento. Mas se você ainda não é meu aluno, se o seu fermento está dobrando consistentemente, toda vez que você alimenta, ele dobra em mais ou menos 5 horas. Alimenta, dobra em mais ou menos 5 horas. Então, eu recomendo que você tente fazer pão com ele, tá? Agora, se ele acabou de dobrar em 5 horas, eu alimentaria ele mais algumas vezes seguidas, porque ele vai ficar mais forte antes de você fazer pão com ele. Isso vale para quando o seu fermento é novinho, né? Quando você acabou de criar seu fermento do zero. Quando o seu fermento é maduro, você já vai conhecer ele, beleza? Tem fermento que dobra, tem fermento que triplica, tem fermento que quadruplica. Aí você vai já conhecer o comportamento do seu fermento. Mas não custa nada você tentar. Então vamos lá, próxima dúvida. Quer um pão integral mais firme? Talvez usar centeio? Então, olha só. O centeio faz um pão muito gostoso, tá? Muito, muito gostoso. Ele fica um pão mais, com sabor mais pronunciado, um pouco mais ácido, e fica um pão mais pesado. Tá? Se você gosta daquele pão pesadão, um pão que não é pesado porque foi feito errado, mas é o pão pesado por natureza, né? O centeio vai ajudar o seu pão a ficar mais pesado, porque o potencial formador de glúten no centeio é baixo. Então, o centeio vai fazer o miolo do seu pão ficar mais fechado, vai fazer o pão ficar um pouco mais pesado, tá? Mas ele também vai fermentar a sua massa muito rápido também. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas você pode pôr um pouco mais de centeio. Você também pode colocar um pouco mais de farinha integral no seu pão, né? A farinha integral também vai pesar o seu pão um pouco mais. Mas lembra de fermentar a sua massa adequadamente para você não ter um pão que não fermentou direito. E cuidado para ela não passar do ponto de fermentação, porque quanto mais farinha integral e farinha de centeio você colocar na sua massa, mais rápido essa massa vai fermentar. Beleza? Eu queria saber, o que você está achando dessa aula? Escreva aí nos comentários. Nossa, adorei essa pergunta. Olha que pergunta legal. Da Suzy. Ana, como faço para assar 10 pães no mesmo dia num forno doméstico sem deixar a massa passar do ponto? Ótima pergunta. Olha só, basicamente, você vai manter a sua massa na geladeira até a hora de assar. Então, você deixa a massa na geladeira, vamos dizer que sua massa fermentou adequadamente, né? Fez o processo corretamente, porque senão não adianta nada colocar qualquer massa na geladeira. Mas vamos dizer que você fez tudo certinho, você vai deixar sua massa na geladeira e você vai assando as massas aos poucos, né? Mantenha a sua geladeira abaixo de 4 graus Celsius, porque aí ela vai bloquear a fermentação da sua massa, então ela vai parar de crescer na geladeira. Com isso, você vai ter algumas horas, né, para assar os seus pães aos poucos no seu forno doméstico, tá? Eu faço muito isso, meus alunos que fazem mais pães por dia e vendem, fazem isso.
tá? Dá super certo e isso é o jeito certo de você escalonar a sua produção trabalhando na sua casa, na sua cozinha e vendendo muitos pães por semana, tá? Quando você chegar num ponto aí de fazer 20 pães por dia, né, 30 pães por dia, aí você já vai mudar alguns equipamentos que você tem na sua casa. Mas para começar, tá tranquilaço de você manter as suas massas na geladeira e ir tirando e assando. Ó, essa pergunta é muito legal, vamos lá. Quanto mais hidratação, mais tem miolo aberto e com alvéolos? Primeiro eu vou explicar o que é hidratação. Hidratação é quantidade de líquido na massa do pão, tá? Existe um mito, né, que tem é parcialmente verdade, que quanto mais água você põe numa massa de pão, mais o miolo fica aberto, cheio de alvéolos, né? Alvéolos são aquelas bolinhas que aparecem no miolo do pão. Isso é mito. Por que eu falo que é mito? Porque você consegue miolo aberto, alveolado, em pães que não têm muita hidratação, que não tem muita água, mas que são preparados corretamente, com um método adequado e fermentados pelo tempo certo. Dito isso, é um pouco mais fácil você conseguir um miolo aberto e cheio de alvéolos quando você coloca um pouco mais de água na massa, se você tiver conhecimento e técnica para lidar com essa massa. Mas o que eu falo? Eu falo que se você está aqui, você está começando a aprender, não precisa colocar muita água na massa de pão para ter um miolo alveolado. Na verdade, isso pode atrapalhar os seus resultados. Então, eu recomendo que você, na verdade, aprenda as bases da fermentação, pratique com menos água na massa, entenda mais quanto que você vai poder fermentar essa massa e depois, né, quando você tiver familiaridade, experiência, né, tiver um entendimento legal sobre o desenvolvimento de uma massa de pão, do miolo do pão, você vai aos poucos acrescentando um pouquinho mais de água de cada vez, tá? Mas um dos maiores erros que eu cometi na minha vida quando eu estava aprendendo a fazer pão era achar que era só colocar muita água que o meu pão ia ficar com o miolo todo cheio de alvéolos. Isso é mito. Isso atrapalha o nosso aprendizado. Tem como você enviar a receita do fermento? Ótima pergunta, olha só, não tem. Não tem como eu te mandar uma receita do fermento natural, porque se eu te mandar a receita do fermento natural, você não vai conseguir fazer um fermento do zero. Para você fazer um fermento com sucesso, você precisa ter, além das medidas, né, para você começar um fermento, você precisa conhecer o que acontece no processo de criação do fermento. Por isso que de vez em quando eu faço algumas aulas gratuitas ensinando a criação do fermento do zero na internet, né? Por isso que eu ensino mais do que uma receita, eu ensino os porquês do pão. Eu ensino você a aprender a pensar pão, aprender a entender a fermentação conceitualmente e colocando a mão na massa e criando um fermento do zero. Só a receita não vai te ajudar. Deixa eu ver se eu entendo essa perguntinha aqui. Ana, posso misturar as sementes na farinha e fazer autólise? Vamos lá. Primeiro, autólise é a hidratação da farinha com água, que acontece no momento da mistura da massa. Então, a gente mistura a água com a farinha, deixa um tempo descansando. Isso é o processo de autólise. A autólise é feita apenas com farinha e água, mais nada. Você não pode misturar semente no momento da autólise, senão você vai atrapalhar a formação do glúten. Você vai atrapalhar o desenvolvimento dessa massa. Então, não põe semente na autólise, não, tá bom? As sementes são adicionadas depois que a sua massa está mais forte, para ela aguentar o peso dessas sementes. E isso pode acontecer em vários momentos que a gente estiver preparando o pão. Depende da massa de pão, depende se você sova ou não sova essa massa, né? E aí, nesse momento, eu não vou falar a hora de colocar a semente, mas a resposta é não. Você não pode misturar as sementes durante a autólise. A autólise é apenas farinha e água. A temperatura do forno depende da mistura das farinhas? Essa pergunta é interessante. Na verdade, a temperatura do forno depende do tipo de pão que você vai fazer. Se você vai fazer um pão rústico, o que é um pão rústico? É um pão que tem casca grossa e é crocante. Ele leva farinha e água, sal, fermento. A temperatura do forno depende da mistura das farinhas? A temperatura do seu forno depende do tipo de pão que você faz. Se você faz um pão que é rústico, aquele pão com a casca crocante, que é feito de farinha, água, sal e fermento,
ele precisa de uma temperatura mais alta, tá? 230 graus para cima. Se você faz um pão que é delicadíssimo, como um panetone, a temperatura do seu forno tem que ser bem mais baixa, 165, 170 graus. Por quê? Porque senão esse pão vai crescer muito rápido, não vai assar por dentro e vai queimar por fora. Se você está fazendo um pão, tipo uma massa mais enriquecida, tipo um brioche ou um pão de forma, a temperatura vai ser lá 180 graus, 190, tá bom? Então, depende do tipo de pão que você está fazendo, tá? É assim que você vai escolher a temperatura do seu forno. Não é pela mistura de farinhas. Mas foi uma ótima pergunta. Beleza? Depois das dobras, na hora de dividir a massa, eu posso fazer cortes menores até atingir o peso que eu quero? Fico com medo de atrapalhar a estrutura da massa. Isso é normal, tá? Quando eu comecei a fazer pão, sabe o que eu fazia? Eu misturava várias massas, botava as massas em potinhos separados, porque eu tinha medo de dividir as massas, sabe? Então, assim, esse medo é normal. Mas olha só, a forma correta de fazer realmente é você fazer a mistura com uma grande quantidade de massa, porque isso vai até ajudar na fermentação da sua massa, porque existe uma coisa que chama o efeito da massa. Massas maiores vão fermentar mais rápido, né? E vão ter uma qualidade mais legal, né? Vamos dizer assim. Então, é legal você aproveitar esse efeito da massa. E depois que a massa chega no ponto de fermentação para divisão, você divide essa massa manualmente. Sabe? Você vai aprender com o tempo sua massa. Às vezes, no começo, você não vai saber direito, você vai errar, você vai cortar em mais pedaços que devia, mas com o tempo você vai aprendendo adequadamente. E isso vai te ajudar, você vai ganhar tempo, você vai ganhar espaço, tá? Você vai ganhar em produtividade, vai ser muito mais fácil para você trabalhar dessa forma. Beleza? Não tenha medo. Tenha medo de não tentar. Então, assim, você já está aprendendo, você já está colocando a mão na massa, já está fazendo seus pães. Aos poucos, vai aumentando o tamanho da sua massa. Então, aumenta, faz 4 pães de uma vez, depois faz 6, depois faz 8, tá? Até você chegar a fazer quantos pães você quiser sem medo de dividir as massas. O que de pior pode acontecer? Às vezes você vai estragar a estrutura de uma massa ou de outra, mas o pão vai ficar gostoso porque foi bem fermentado, vai ficar bem modelado, porque você vai modelar ele direitinho, você vai aprender, você vai praticar. Vamos lá. Se você estiver gostando dessa aula, solta o dedo nesse coração aí que eu quero ver, tá? E compartilha. Se você está gostando, compartilha aí com 5 pessoas que você acha que vão gostar também. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Uma boa pergunta. Oi, como assar o pão rústico sem panela? Ótima pergunta. Existem várias alternativas para você assar o pão rústico sem panela. Você pode assar o pão rústico numa pedra de pizza, sabe? Que a gente chama de pedra refratária. Você pode assar ele numa pedra de pizza, que fica bem quente, tá? Vai ajudar na explosão do pão dentro do forno para ele crescer bem. Quanto mais calor, melhor, né? Você pode usar aquelas placas de aço de carbono, tá? Que também ficam muito quentes e cabem na maioria dos fornos. Então, você pode comprar, tem uma que chama, acho que é Na Chapa Brasil, uma coisa assim. Eu esqueci, mas eu acho que é isso. Eles têm essa placa que é muito legal. Você pode mandar fazer uma placa refratária para caber no seu forno especificamente. Ou, simplesmente, você pode assar o pão rústico numa forma. É isso mesmo. Fala, Ana, como assim? Você pode assar o pão rústico numa forma, tá? É só você querer, entende? O pão rústico, ele pode ser assado na panela, na forma, na pedra, na placa de carbono, em qualquer forno, de qualquer maneira. Você não pode esperar os mesmos resultados. Se você assar um pão rústico na forma, naturalmente ele não vai ficar igual se ele fosse assado dentro de uma panela, tá? Ou se ele fosse assado numa placa de aço de carbono, que você tivesse feito toda a técnica de assamento corretamente. Cada forma de assar vai afetar o resultado final do seu pão. É isso que é importante você saber. Lembra disso. Próxima pergunta. Ana, posso fazer o pão usando fermento com farinha fraca e ao amassar o pão usar farinha forte? Pode, você pode sim. Você pode fazer um pão
com um fermento que foi alimentado com uma farinha diferente da farinha que você está usando na sua massa. Perfeitamente. Ou você pode usar a mesma farinha, tanto para o seu fermento quanto para o seu pão. A escolha é sua. Mas o fato é que a farinha que você usa no seu fermento vai afetar a massa de pão, a farinha que você usa na massa de pão vai afetar o resultado do seu pão também. Isso é importante você saber, tá? Eu, por exemplo, faço alguns pães. Quando eu uso o fermento que está com uma farinha diferente, o pão fica diferente do que quando eu uso outra farinha. Então, você tem que saber isso. E aí você tem que observar a diferença. Qual é a melhor farinha para você alimentar o seu fermento que vai te trazer pães melhores? Isso é algo para você observar, tá bom? Próxima dúvida. Fazendo pão na panela de ferro, tem que abrir a panela para terminar de assar? Então, olha só, eu recomendo sim que você destampe a panela para terminar de assar. Por quê? Porque na hora que você coloca a panela fechada no forno, a panela vai ter vapor que é formado pela água que está presente na massa e pelo calor da panela do forno. Ok. Passa um tempo, você quer que esse vapor saia da panela. Para quê? Para ver a formação da casca do seu pão, para a casca ficar caramelizada, para ela ficar mais douradinha, para ela ficar crocante. Se você deixa a sua panela fechada o tempo inteiro, a tendência é você ter um pão com uma casca mais branquinha, mais fininha e não tão crocante. Então, esse é o truque. Você assa até o pão terminar de crescer com a panela fechada, abre a tampa da panela para ele formar a casca e ficar caramelizado, coloridinho e crocante. Quanto tempo dura a sobra do fermento na geladeira? Olha só, a sobra do fermento, que a gente também chama de descarte, ela dura de 7 a 14 dias na sua geladeira. Eu gosto de usar o descarte com 7 dias no máximo. Depois de 7 dias, o descarte vai ficando muito ácido. Então, eu recomendo que você mantenha o seu descarte na geladeira para ser usado até 7 dias. Beleza? Aí depois você ou joga fora ou usa antes dos 7 dias. Mas até 2 semanas dá para usar também, se você não ligar do sabor ácido. Olha só, adorei essa pergunta aqui. Vamos lá. Ana, a proporção do fermento pode influenciar no crescimento do pão? Olha só, dependendo do fermento, da forma que você alimenta o seu fermento, ela pode influenciar. Dependendo, não. A proporção do fermento, por exemplo, se você fizer um fermento firme, tá? Que é um fermento mais ou menos na proporção 2:1:2. Esse fermento é um fermento especial que a gente usa para brioche, para massas que tem muita manteiga, muito açúcar, tipo panetone. Esse fermento tende a ser um fermento mais forte, ele tende a ser um fermento que tem mais levedura, que faz a massa crescer mais, né? Mas, tirando ele, tá? A gente normalmente usa fermentos mais líquidos para fazer pão. Então, no caso, a proporção em si não vai fazer tanta diferença no crescimento do seu pão. Entretanto, se você estiver usando um fermento mais firme, você está também trabalhando com uma farinha de trigo mais comum, de mercado, que é uma farinha que tende a ser mais fraquinha, talvez a proporção de fermento que seja um pouquinho mais firme seja melhor para farinhas mais fraquinhas do que você colocar um fermento que tem uma proporção mais líquida, porque o fermento mais líquido vai diminuir um pouco a estrutura dessa massa e talvez possa atrapalhar o crescimento dela se você estiver usando uma farinha muito fraquinha. Então depende muito da farinha que você está usando. Então assim, de uma forma bem simplista, a proporção do fermento ela pode influenciar, mas eu prefiro falar que o que mais influencia no crescimento do seu pão é a potência do seu fermento, é o quão o seu fermento é forte e também como você prepara esse pão. Tem que saber preparar esse pão adequadamente para ele crescer bem no forno, tá bom? É por isso que a gente tá junto aqui. Próxima dúvida. Ana, já fiz 5 pães e não acerto. Não fica tijolo, fica leve, mas o sabor é azedo e ele não cora. Olha só, que bom que ele não fica tijolo, ele fica leve. Isso é muito bom. Quando você fala que você já fez 5 pães e não acertou, olha só, você acertou. Ele não ficou tijolão, ele ficou leve. Isso já é ótimo. Se ele está azedo, você precisa cuidar melhor do seu fermento. O seu fermento talvez esteja muito ácido. Você sabe cuidar do seu fermento? Se você não sabe, eu recomendo que você aprenda a cuidar dele, alimentar ele com muita frequência e entender o que influencia o seu fermento. Eu tenho muitos vídeos no meu canal do YouTube, no próprio canal do Instagram,
que explicam para você os fatores que afetam o fermento natural, como que você pode tirar a acidez do seu fermento. É só você procurar que você vai encontrar, beleza? Mas o fato é que você já está acertando, você só não pode parar. Ana, após as dobras, a massa pode ou deve fermentar a temperatura ambiente ou deve ser moldada a frio? Vamos lá, deixa eu explicar essa pergunta para a galera menos experiente. Olha, a gente passa por uma etapa no pão, que é a primeira fermentação, em que a gente faz uma série de dobras na massa. Depois dessa etapa, quando ela termina, a gente vai dividir a massa, porcionar e modelar. Daí, a gente vai escolher se a gente vai fermentar essa massa em temperatura ambiente até a hora de assar, ou se a gente vai fazer essa massa ser fermentada na geladeira, ou seja, maturada, né? A gente fazer uma maturação da massa a frio. Então, a pergunta foi, após as dobras, a massa deve fermentar em temperatura ambiente ou deve ser fermentada a frio? Foi o que eu entendi da pergunta. A escolha é sua. Você pode fazer das duas maneiras. Se você fermentar a sua massa em temperatura ambiente, ela vai ficar pronta mais rápido. Se você fermentar a sua massa a frio, na geladeira, ela vai demorar mais a ficar pronta e você vai ganhar uma série de benefícios nessa massa que vai ser maturada na geladeira, tá? Ela vai ficar mais saborosa, ela vai ficar mais nutritiva, ela vai ter um teor de glúten mais reduzido, então, o seu pão vai ficar mais fácil de digerir, tá? O fato dela ficar mais nutritiva é por quê? Porque ela vai ficar mais tempo na geladeira, vai ficar mais tempo em contato com os ácidos que são produzidos pelo levain, e esses ácidos vão proporcionar uma disponibilização de micronutrientes nessa massa. Essa massa vai ter mais vitaminas e minerais disponíveis para o seu organismo absorver. Então, eu acho muito vantajoso a gente fazer a maturação na geladeira. Além disso, é mais fácil para você assar essas massas depois de forma escalonada, né? Se você tem só um forno e 10 massas, você vai conseguir assar uma de cada vez, por exemplo, e elas não vão passar do ponto de fermentação, se elas estiverem na geladeira, tá? Eu recomendo a maturação na geladeira, tá? Mas você também pode deixar a massa em temperatura ambiente e assar direto, se você quiser. Ana, por que não pode misturar todos os ingredientes no mesmo tempo? Olha só, você pode misturar todos os ingredientes do pão ao mesmo tempo, dependendo do pão que você está fazendo. Tem pão que você pode misturar os ingredientes ao mesmo tempo, tem pão que não pode. Depende do pão. Agora, eu recomendo que você siga, né, a ordem de mistura para você ter uma massa mais desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Se você está fazendo um pão que leva muitos ingredientes, inclusive gordura, inclusive açúcar, aí, se você misturar tudo junto, a sua massa não vai ter uma força adequada. Porque primeiro você tem que fortalecer a massa, fortalecer a farinha, o glúten da massa, antes de colocar outros ingredientes como gordura, como açúcar. No caso do pão rústico, o pão que leva farinha, água, sal e fermento, ou seja, farinha, água e sal, você pode até misturar todos os ingredientes de uma vez. Dá para você fazer isso sim, né? Mas você vai ter alguns impactos na sua massa de resultados, tá? Então também existem etapas que podem ser criadas no processo para você ter resultados melhores nesses pães, tá? Que é o que eu ensino para os meus alunos, tá? Tem várias formas de você fazer pão com sucesso. Por isso que é importante você ter conhecimento sobre os processos, ter um método a seguir, entender os seus ingredientes e os impactos deles na massa do pão. Que aí você vai decidir se você mistura os ingredientes todos de uma vez ou não. Depende do seu pão, depende do tipo de pão e do processo desse pão. Olha só, é verdade que o levain só está pronto com o teste da água que ele boia? Esse é o teste de flutuação. É um teste que a gente usa para ver se o fermento natural está pronto para entrar na massa de pão. Então, a pergunta é verdade que o levain só está pronto se ele flutua? Não, isso é mito. Por quê? Porque muito provavelmente pode acontecer de você tirar um pouco do fermento para poder colocar ele na água para ver se ele boia, só que dependendo do jeito que você tira o fermento do potinho, você vai tirar todas as bolhas de ar do fermento. Aí na hora que você jogar ele na água, ele vai para o fundo. Aí significa que ele está ruim para fazer pão? Não, significa que na hora de você manipular o fermento, você tirou as bolhas de ar dele e ele não flutuou porque ele não tinha bolha de ar para flutuar, tá? Dito isso, o teste de flutuação, quando feito corretamente, ele é uma forma de você aprender a entender
Olha, então quando o meu fermento cresceu esse tanto, tá com essas bolhas, ele tá pronto para fazer pão porque ele boiou. Sabe? É uma forma lúdica de você aprender, mas ele é falho. E com o tempo, na medida em que você conhecer o seu fermento, você não vai fazer teste de flutuação nele. Eu não faço teste de flutuação no meu fermento mais há muito tempo. Eu só faço teste de flutuação no meu fermento para ensinar. Então, eu recomendo a você que faça o teste de flutuação, mas não ache que ele é 100%. Ele não é. Ele pode falhar. Ou pode ser também que o seu fermento não boie, porque ele não está pronto para o pão, e aí o teste de flutuação está certo, mas aí você nunca vai saber. Você tem que conhecer seu fermento. É mais importante você conhecer seu fermento do que fazer um teste de flutuação, tá? Quando assamos um pão na pedra, é necessário remover a forma com água que a gente colocou para fazer vapor após um tempo? Então, o que acontece? Olha só. A forma que você coloca com água, a água muito provavelmente já vai ter secado dessa forma. Mas, depois de um tempo que o seu pão já cresceu o suficiente no forno, se ainda tiver água nessa forma, eu retiraria. Porque você tem que ventilar o seu forno, você tem que abrir o seu forno de alguma forma para o vapor sair. Porque se ficar muito vapor ali dentro daquele forno, a sua casca nunca vai ficar crocante, caramelizada do jeito que ela poderia. Então vai depender do seu forno, vai depender do tanto de água que você colocou na sua forma, vai depender se sua forma está com água, e depender de onde ela está. Entende? Se ela estiver embaixo ali do seu pão, né, embaixo do seu forno cheio de água, você vai ter que tirar. Se ela tiver secado, se o seu pão estiver numa pedra, se a pedra está muito quente, não faz diferença se a forma está embaixo da pedra ou não. A água já secou, você vai ter que abrir o seu forno um pouco para o vapor sair de qualquer jeito. Então é importante, a gente tem a fase do vapor e a fase de secar a casca da massa. Você tem que respeitar essas duas fases. Para eu iniciar, fazer o fermento e 1 ou 2 pães de início, eu compro 3 quilos de farinha boa? Então, eu acho que 3 quilos é legal, olha só. Para você começar o fermento comigo, né, do jeito que eu começo, você vai gastar muito pouquinho farinha para começar, por vários dias de criação do fermento. E aí, você comprando 3 quilos de farinha, você vai garantir que você tem farinha para criar seu fermento, para fazer alguns pães, né? 3 quilos é uma boa quantidade de farinha para você começar. Tá? Agora eu te falo, é para começar, porque depois você vai querer fazer mais. Aí você vai comprar mais farinha, você vai ver qual que é melhor, qual que você gosta mais. 3 quilos é uma boa quantidade, sim. Posso fazer o fermento natural só de farinha integral e fazer o pão com farinha branca? Pode, claro que pode. Inclusive, o fermento feito com a farinha integral vai agregar um sabor gostoso na sua massa de pão feito com farinha branca, sabe? Então eu acho que é uma boa. Eu, Ana, não gosto de pão rústico, por exemplo, feito com farinha branca, com fermento branco, tudo branco. Eu acho sem graça. Eu gosto de colocar farinha integral no meu pão, porque além dela trazer nutrientes, ela vai trazer sabor. Uma das formas de você colocar farinha integral no seu pão é tendo um fermento integral, porque a farinha dele é integral, então se você colocar no seu pão vai ter farinha integral por causa do fermento. Então é isso, mas você pode sim, fica ótimo. Comecei o fermento com um tipo de farinha, agora no 25º dia, posso misturar a mirela branca? Então, você pode, a mirela é uma boa farinha. O que eu te recomendo fazer? Pega um pedacinho desse fermento seu, coloca no outro potinho, coloca a mirela nele, para ver o que ele reage, como que ele reage, né? Ou então você consegue colocar de pouco em pouco a mirela junto com a farinha que você usa normalmente, para ele, como que você pode falar assim? Para ele não sentir tanto. Aí você vai falar, não, Ana, mas minha farinha acabou. Eu só tenho a mirela. Ah, vai a mirela então. Tá bom? Vai a mirela e seja o que Deus quiser. O máximo vai acontecer é seu fermento sentir um pouco nas primeiras alimentações, depois ele acostuma. Porque a mirela é uma boa farinha. Olha só que legal. No meu país é difícil a farinha forte. Uso farinha fraca, de marca, farinha branca e faço bom pão com linda pestana. Por quê? Porque você não precisa de farinha forte para fazer belíssimos pães, inclusive com pestana. Você precisa de conhecimento, você precisa entender da sua massa de pão, você precisa entender de fermentação. E, inclusive, a farinha branca mais fraca vai trazer belos pães se você sabe usar. Na França, os padeiros não gostam de farinha forte para fazer pão. Por quê? Porque a farinha forte tem as funções dela para certos tipos de pão. Não é para qualquer pão a farinha forte. Quando a gente usa farinha forte, a gente acaba fazendo um pão muito pesado se a gente não tem conhecimento dessa farinha forte. Isso eu vou te falar desde o começo aqui. Nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas, mas o fato é que não é a farinha forte que vai te trazer um bom pão. É você saber usar a farinha que você tem.
tá? Quando você assa o pão na panela de ferro, não precisa de vapor? Não, não precisa. Por quê? Porque a panela de ferro, quando ela é bem vedada e tem uma tampa pesada em cima, ela vai segurar o vapor formado pela água que está dentro da massa do pão. Olha que legal isso. Então, ela mesma vai fazer ali o vapor e esse vapor vai ficar em volta ali da massa do pão e vai ajudar a massa do pão a crescer. Você não precisa fazer vapor quando você usa uma panela de ferro. Por isso é que é vantajoso você assar o pão na panela de ferro, porque ele simula o forno profissional, que tem jato de vapor e tudo mais. Beleza? Combinado, galera do pão? Vocês são muito massa! Meu último pão saiu com uma parte da casca mole depois de caramelizado. Pode ser a panela alta? Então, pode ser muitas coisas, tá? Eu não sei quanto tempo você deixou esse pão assando, eu não sei a temperatura que você usou para assar o seu pão, eu não sei se você fermentou essa massa adequadamente, eu não sei se, por exemplo, o pão estava muito próximo ali da panela, né? Porque às vezes acontece de ficar mole ali, onde está próximo da panela, ou da sua massa não ter fermentado adequadamente, então ela vai ficar meio molenga em alguns lugares. Isso acontece também. Então depende muito do seu processo, depende da forma que você está assando. Eu não conheço a sua panela, eu asso pão em panela alta, mas eu não tenho esse problema, tá? Então é importante você entender se o seu processo está correto. Eu agradeço a sua presença, muito obrigada pela sua presença aqui e eu espero você numa próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!